Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós faremos as correções da lição de casa 6 e 7, da hora da oficina e da hora de resolver problemas. Então, serão das páginas 113 a 116, a 41, a página 43 até a 49 e as páginas 50 a 55, tá? Então, peguem a apostilinha de vocês para a gente poder fazer a correção junto com o vídeo, tá? Então, vamos começar lá na página 113, que é a lição de casa número 6, que tinha lá a situação, problema número 1 do Gabriel, falando do televisor, que ele pagou no total desse televisor de R$ 1.550, tá? Só que no ato da compra, ele deu uma entrada equivalente a 2/5 do valor total do televisor, e o restante ele pagou em 3 prestações iguais e sem juros, tá? Aí vocês tinham que acompanhar os cálculos do Gabriel e escrever nas linhas pontilhadas os números que estão faltando. Aí tinha o desenho, né, que a gente conversou lá na aula online. Esse desenho está dividido em 5 partes iguais. Tá pintado 2 aqui de azul, que representa 2/5, que é a entrada que o Gabriel deu. E os que estão em brancos são as prestações, né, que ficou faltando para ele pagar aí do televisor. Então, pessoal, vocês tinham que estar realizando os cálculos e respondendo as bolinhas aqui, ó. A primeira bolinha estava perguntando o valor total da televisão, aí não precisava fazer cálculo, né? Só pegar aqui no enunciado do problema. Depois, 1/5 do valor da televisão. Pessoal, 1/5 é a mesma coisa que pegar 1.550 e dividir por 5, tá bom? Que é 1 vezes 1.550, que a gente nem precisa fazer, dividido por 5 deu R$ 310. Então, 1/5 do valor da televisão é R$ 310. Portanto, 2/5, que seria 310 mais 310, vai ser de R$ 620. Ou também, uma outra maneira seria vocês calcularem 2/5 de 1.550, que ficaria 2 vezes 1.550 e o resultado dividido por 5, tá? A quarta bolinha, portanto, ainda falta pagar. Então, o que vocês tinham que ter feito aqui? Pegado 1.550 e ter feito menos 620, né? Por que 620? Porque 620 é o 2/5 que ele tinha dado de entrada. Então, o valor total menos 620, e o que faltava para pagar seria de R$ 930. Aí, na última bolinha, o valor de cada uma das prestações restantes. Então, aqui ele falou que seriam em 3 prestações. Qual o cálculo que vocês deveriam ter feito? 930 dividido por 3, dava até para fazer de cabeça, né? Que vai dar 310, o valor de cada uma das prestações. Aí, pessoal, ainda seguindo o mesmo raciocínio, vocês tinham que preencher a tabela. Então, ó, 1/5, a fração aqui, vocês já tinham calculado, que é 310. 2/5 já tinha calculado, que é 620. 3/5, como que vocês poderiam ter feito? Ou calculado 3/5 de 1.550, ter multiplicado por 13 e depois dividido por 5, ou simplesmente, né, pegado aqui, ó, 310 vezes 3, ou pegado 620 mais 310, tudo ia chegar no mesmo resultado de R$ 930. 4/5, a mesma coisa, ou faz o cálculo, ou já soma aqui 930 mais 310, vai dar 1.240, e 5/5, 5/5 é igual a 1, né? E igual a 1 é o valor total do televisor, que é de R$ 1.550, tá bom? Então, confiram de vocês aí tudo certinho, ver se deu o mesmo resultado. Se não deu, ficou com dúvida, me manda mensagem para a gente conversar sobre, tá? Na página 114, número 2, estava bem facinho também, né? Vocês tinham que completar as sequências de acordo com a regra que estava em cada uma das letras. Então, na letra A regra era multiplicar por 2. Então, né, 0,2 vezes 2 dá 0,4, 0,4 vezes 2 dá 0,8, 0,8 vezes 2 dá 1,6, 1 inteiro e 6 décimos, vezes 2, 3 inteiros e 2 décimos, vezes 2, 6 inteiros e 4 décimos, vezes 2, 12 inteiros e 8 décimos, tá?
Vejam se vocês colocaram a vírgula, tá? No lugar correto, principalmente nesse último aqui, tá bom? E se tiver certinho, pode colocar um certinho aí de caneta. Na letra B, a regra era multiplicar por 3. Então, pessoal, era só pegar lá o caderno de matemática, montar a continha para encontrar o resultado. Então, ficou 1 inteiro e 2 décimos. Depois aqui, ó, depois do 10 inteiros e 8 décimos, ficou 32,4, 97,2, 291,6, tá? Então, o que eu preciso que vocês façam aí mesmo agora é ver se a vírgula vocês colocaram no lugar correto, tá? Agora na letra C, a regra era multiplicar por 5, então ficou 0,3, 1,5, 7,5, 37,5, 187,5 e 937,5, tá? Então, é só conferir aí o de vocês certinho. No número 3, era para assinalar a resposta correta. Então, na letra A, 257 vezes 56 dá 14.392. E na letra B, 7.584 dividido por 48 dá 158, tá? Só conferir aí também se vocês colocaram certinho. Agora, na página 105, 115, na lição de casa 7, vocês tinham que utilizar o quadro de valores para estar fazendo as operações, tá? Então, na letra A, ó, percebam, pessoal, que tem a parte inteira e a parte decimal. Parte decimal são os números do lado direito da vírgula e a parte inteira são os números do lado esquerdo da vírgula, tá? No entanto, tem até aqui, ó, a vírgulazinha bem no meio da linha para mostrar que está separando um do outro, tá? Então, aqui, ó, na primeira linha ficou 123, né? E 75 centésimos. Depois 76 inteiros e 50 centésimos. E 7 inteiros e 90 centésimos. Percebam que está vírgula embaixo de vírgula. É a regrinha que vocês já sabem. E daí é só somar aqui no quadro de valores mesmos. E chegamos no resultado de 208 inteiros e 15 centésimos, tá? A letra B era uma subtração. O que aconteceu? Ó, também colocamos, né, cada um no seu espacinho bonitinho. Só que aqui, ó, ficou casinha em branco, tá? O que vocês tinham que ter feito? Ter colocado um 0 aqui para não deixar nenhuma casinha sobrando, tá? E confiram o resultado aí, ó, 105 inteiros e 396 milésimos, tá? Isso aqui era subtração, era continha de menos. E agora na letra C, ó, percebam também que ficou uma casinha em branco aqui, era só ter colocado o número 0 e o resultado foi de 6 inteiros e 98 centésimos e era uma soma. Na página 116, tinha aí algumas operações para vocês estarem resolvendo, tá? Então, confiram o resultado de vocês, ó, na letra A deu 163 inteiros e 807 milésimos. Na letra B, 110 inteiros e 25 centésimos. Na letra C, deu 10 inteiros e 8, ó, esse resultado final aqui, e 8 décimos. E na letra D, 59 inteiros e 142 milésimos, tá? Pessoal, tem mais a letra I e a letra F, mas eu quero falar sobre isso aqui. Se por um acaso de vocês não deu o mesmo resultado, vocês precisam estar refazendo, tá? Lembra que soma, subtração, coloca vírgula embaixo de vírgula. Ficou algum espacinho em branco? Coloca 0 para completar, porque se vocês não colocarem esse 0, o cálculo de vocês vai ficar errado toda vez, tá? Toma cuidado. E agora a letra E e a letra F. A letra E deu 4 inteiros e 5 centésimos. E a letra F, 114 inteiros e 4 décimos, tá? Principalmente nessa letra F aqui, ó, tinha número que não tem vírgula. E aí, como que ficou de vocês, tá? Quando o número não tem vírgula, a vírgula tá no final aqui, ó. Esse número a gente lê ele 4 inteiros. Então, onde tá a vírgula? Aqui do lado direito do número. A mesma coisa com 50 inteiros, ó. O 50, onde tá a vírgula dele? Tá no final. Então, na hora de montar, tem que pôr certinho, cada um na sua ordem, para dar o resultado correto, tá? Se caso ficar com alguma dúvida nisso aqui, pode me chamar,
que a gente vai conversando sobre para vocês acertarem aí, tá? Agora, a gente vai lá para a página 41, tá? Da hora da oficina que vocês realizaram na semana passada, das dobraduras, tá? Para vocês estarem conferindo as respostas, para ver se as respostas de vocês estão certinhas, tá certo? Então, olha só, pessoal. Na página 41, tá? Já teve lá o processo de fazer dobradura, tal, tá, né? Ele pedia para observar no registro da página anterior se tinha formado algum polígono e se a resposta for afirmativa, qual foi esse polígono, tá? Então, a gente formou ali um retângulo. Até coloquei a figura aqui para vocês verem que formou um retângulo. Aí embaixo estava falando, de acordo com a figura que o seu grupo formou, escreva as suas características matemáticas, ou seja, as suas propriedades, tá? Então, independente do que vocês colocaram aí, se ficou faltando alguma informação, pausa o vídeo e anotem agora para ficar completa a resposta de vocês, tá? Então, olha só. O retângulo, ele é uma figura de 4 lados, tá? Isso daí já é o principal que todo mundo já deveria ter colocado. Todos os seus ângulos são retos. Lembrando que ângulo, ó, é quando a gente tem aqui, ó, duas retas, tá? Tá vendo aqui o mouse? É onde forma os ângulos. E ele possui os 4 ângulos, eles são retos. O que são ângulos retos que a gente já sabe? São ângulos de 90 graus, tá? E possui 2 pares de retas paralelas. Então, retas paralelas é quando não se cruza, né? Uma do lado da outra, ó. Então, as duas retas amarelas aqui, ó, essa reta é paralela com essa reta, então é um par. E aqui em cima, roxo, acho que é roxo. Essa reta com essa reta também formam outro par de retas paralelas. Portanto, possui 2 pares de retas paralelas. Isso aqui é a propriedade do retângulo, tá? Então, confirmam de vocês aí, ver se está certinho. Se não, acrescenta agora. Depois, tinha aí, para vocês preencherem, né? Depois da dobradura, tal, que vocês tinham feito o terceiro desafio, era para abrir a dobradura e era para escrever o que você conseguiu. Então, vocês conseguiram aí, ó, aqui a dobradura que eu coloquei, 2 retas, né? Foi essa dobra com essa dobra, ó, o que a gente teve aqui? 2 retas. Aí, estava perguntando, essas retas são perpendiculares? Não, né? Retas perpendiculares é quando cruzam. Não, porque estas retas não se encontram formando o ângulo de 90 graus. Para ser perpendicular, tem que cruzar as retas e formar um ângulo de 90 graus. E nesse caso aqui, elas não se cruzaram, correto? Agora, na página 43, tá? Dessa dobradura aqui, ó, na folha azul, vocês tinham que também estar respondendo algumas coisinhas. Então, no número 1, para representar um ângulo, de quantas retas ou segmentos de retas você precisou? Então, a gente precisou aqui de quantos segmentos de reta, né? Foram 4. 1, 2, 3, 4. Confiram a resposta de vocês. 2. As retas que delimitam a região retangular elas são paralelas ou são perpendiculares? Elas são paralelas e elas também são perpendiculares. Então, pessoal, possui os 2 tipos de retas, tá? Então, vamos explicar, ó. Temos no retângulo retas das 2 posições, ou seja, paralelas e perpendiculares. Há 2 pares de retas paralelas, né? E as retas perpendiculares são formadas pela intersecção da base com a lateral, nos 2 lados da figura formada. Então, olha só. As retas paralelas, onde elas estão? Aqui e aqui são as retas paralelas, e aqui do lado também. E, ó, quando a gente prolonga essas retas paralelas, essa e essa aqui, a gente encontra as retas perpendiculares, que formam os ângulos de 90 graus. Então, aqui tem reta perpendicular, aqui, aqui e aqui. Nas 4 pontas tem, tá certo? Tá. Agora, na página 44, tinha lá perguntando quantos ângulos internos o retângulo possui. Ângulos internos são os ângulos do lado de dentro. Então, o retângulo, ele possui 4 ângulos internos. Todos os ângulos têm a mesma medida? Sim, todos os ângulos têm a mesma medida. Qual que é essa medida?
de 90 graus, né? A gente viu lá no desenho que todos os cantos da figura, né, possuem a mesma reta, né, a reta perpendicular, onde forma o ângulo de 90 graus. Então, todos os ângulos têm a mesma medida. Aí tava pedindo para vocês colarem o polígono construído e colocar o nome, tá? Então, cada um colou o seu. E o nome desse polígono é o retângulo, como a gente já viu, ok? Pessoal, agora na página 45 também foi feito lá a dobradura. E quando vocês abriram a dobradura lá, formou o losango, tá? Então, qual o papel, quando o papel for desdobrado, que figura você acha que estará representada? Então, estará representada o losango. Número 1, quantos segmentos de reta você encontrou na formação dessa figura? Então, pessoal, tem 4 segmentos de reta, ó. Vejam aqui no mouse. 1, 2, 3, 4. 4 segmentos de reta. Agora, essas retas que delimitam a região, elas são paralelas ou perpendiculares? Elas são paralelas. Explique, tá? Então, olha só. Para a formação da figura, temos linhas paralelas opostas e linhas concorrentes que se cruzam com as paralelas. Então, pessoal, tem retas paralelas? Tem. Tem retas perpendiculares? Não. Mas tem retas que se cruzam, tá? Essas retas que se cruzam, essas linhas que se cruzam, é chamadas de linhas concorrentes, tá? Então, ó, paralelas é essa aqui, essa de cima com essa de baixo, e aqui do outro lado também, ó, essa de cima e essa de baixo são as paralelas. Se a gente prolonga, elas vão se cruzar, né? Mas elas não serão retas perpendiculares, porque quando elas se cruzarem aqui, não vai formar um ângulo de 90 graus. Para ser perpendicular, precisa formar o ângulo de 90 graus, tá? Como não formou o ângulo de 90 graus, então a gente só vai falar que formaram linhas concorrentes, tá? Então, se você não colocou isso aí na sua resposta da explicação, coloque agora para ficar bem completa a sua resposta. Na página 46, perguntava se todos os ângulos têm a mesma medida. E nesse caso, gente, não tem a mesma medida, tá? Porque vocês podem ver na figura de vocês do losango que cada pontinha vai formar um ângulo, tá? Não são todos iguais. As pontinhas, elas não são iguais dos ângulos internos. Então, não possui. Aí, no número 4, suas diagonais são iguais ou são diferentes? As diagonais, elas têm medidas diferentes, tá? Diagonal é dentro da figura, tá? Quando a gente pega uma pontinha e outra, quer ver? Eu vou mostrar aqui. Aqui é uma diagonal, ó, e aqui é outra diagonal, tá certo? E era para vocês colarem, né, a figura aí e colocar o nominho dela embaixo, então é o losango, ok? Agora, na página 47, que figura você acha que estará representada quando for feito o corte do segmento AB? Então, é aquele outro processo de dobradura, onde vocês tinham que estar medindo com a régua os lados e depois recortar, e daí formou o quadrado, tá? Olha só que interessante. O primeiro que vocês fizeram, super parecida a dobradura, tal, vocês cortaram lá na mesma linha, formou o losango. Agora, por causa que vocês mediram os lados, formou outra figura. Era a mesma dobradura, só mudou as medidas, formou o quadrado, tá? E aqui no número 1, quantos segmentos de reta você encontrou na formação dessa figura? Então, também são 4 segmentos de reta. 2, as retas que delimitam a região será que são paralelas ou são perpendiculares? Elas são perpendiculares, tá? Explique. Nos lados opostos, os segmentos de reta são paralelos, mas quando se encontram nos lados adjacentes, formam ângulos retos e representam posições perpendiculares, tá? Então, olha só. Aqui, quando a gente cruza, né, essas retas também formam as retas perpendiculares, formando o ângulo de 90 graus. Depois, no 3, todos os ângulos têm a mesma medida? Sim, né? Aqui é igual aqui, que é igual aqui, que é igual aqui. Então, os 4 ângulos têm a mesma medida.
Não coloquei a página. Agora, na página 48, número 4, está perguntando se as suas diagonais são iguais ou diferentes. Então, as diagonais, elas são iguais. Era para vocês colarem aí a figura e colocar o nominho, quadrado, tá? E agora lá, para finalizar, né, essa experiência, ele perguntava se os procedimentos para o cálculo de área de cada uma das figuras construídas na folha amarela são comparáveis aos procedimentos de cálculo de área do retângulo, e era para explicar. Então, na página 49, vocês tinham a malha quadriculada para vocês estarem fazendo esses 3 desenhos. E depois, para responder a perguntinha aí da página 48, a resposta era sim. Os procedimentos para o cálculo de área do quadrado e do retângulo são comparáveis. Comparáveis é que dá para fazer comparação, e são parecidos, tá? Onde, em ambos, multiplicamos a base pela altura. No caso do losango, multiplicamos a diagonal maior pela menor e dividimos o resultado por 2, tá? Então, eram comparáveis sim, porque todas elas a gente multiplica, né, as medidas aí, só o losango que a gente multiplica e divide por 2. Então, são comparáveis. Agora, pessoal, na página 50, número 1, era a hora de resolver problemas, né? Era para observar as figuras e calcular a área de cada uma delas. Então, da letra A aqui, ó, a área foi de 24 centímetros quadrados, tá? Que é só contar a quantidade de quadradinhos ou multiplicar as medidas dos lados. Na letra B deu 16 centímetros quadrados. Ah, mas peraí, será que alguém acertou essa? Será que vocês conseguiram contar a quantidade de quadradinhos que tem dentro aqui de cada um dessa figura? Mas observem, ó, que esses quadradinhos, eles não estão cortados na metade para a gente poder juntar metade com metade para dar um, né? Nesse caso aqui, pessoal, vocês teriam que estar calculando, usando a fórmula para encontrar a área do losango, que é pegar a medida aqui, ó, das diagonais, multiplicar e depois dividir por 2. Então, como que ficaria, ó? Aqui tem 1, 2, 3, 4, então aqui seria 4 vezes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficaria 4 vezes 8 e depois tinha que dividir por 2, tá? 4 vezes 8 dá 24, 24 dividido por 2 dá 16. 24 não, né? Dá 32. 4 vezes 8 dá 32 e 32 dividido por 2 que dá 16, tá? Então, aqui 4, aqui 8, 4 vezes 8, 32. 32 dividido por 2 que deu aí os 16 centímetros quadrados, tá? Depois, escreva qual procedimento utilizou para fazer os cálculos. Então, contando o número de quadradinhos seria uma possibilidade, ou com cálculo de multiplicação e divisão. Então, aqui era só multiplicação no caso, né? E aqui multiplicação e divisão, tá, pessoal? Então, confere o de vocês aí. Façam aqui na letra B a multiplicação do losango, para vocês não se esquecerem de como que faz, caso apareça outras atividades do tipo, tá? Agora, na página 51, no número 2, pedia para vocês desenharem as seguintes figuras: o retângulo, o quadrado, o paralelogramo e um losango, tá? Pedia para utilizar a régua para fazer os traçados, para ficar bem bonitinho. Depois, o número 3, responda a questão: todo quadrado é um retângulo? E todo retângulo é um quadrado? Justifique sua resposta, tá? Então, essa perguntinha ela é um pouquinho famosa, tá? Por quê, né? Poxa, as duas figuras, elas possuem 4 lados. As duas figuras possuem ângulos internos iguais, tá? Mas será que todo quadrado é um retângulo? Ou todo retângulo é um quadrado? Olha a resposta, ó. Sim, todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, presta atenção. A gente pode chamar retângulo de quadrado? Não, por quê, né? Porque para ser um quadrado, a figura precisa ter as propriedades do retângulo e os 4 lados iguais. Então, o retângulo não pode ser chamado de quadrado, porque o quadrado possui os 4 lados com a mesma medida. Já o quadrado pode ser chamado de retângulo, né? Que a gente não chama porque a gente já sabe o nome dele certinho.
mas o quadrado pode ser chamado de retângulo, porque ele também tem a mesma propriedade do retângulo, tá? Para pensar e quebrar a cabeça. Pessoal, agora lá no número 6, na página 54, tá? Vamos fazer a correção aqui, ó, de acordo com as etiquetas, aonde vai ficar cada figura. Então, aqui é o retângulo, que é um quadrilátero com lados opostos paralelos e ângulos retos, tá? Ângulo reto, bonitinho. Aqui no meio vai ficar o quadrado, que são quadriláteros com dois lados paralelos, com dois pares de lados paralelos, lados de medidas iguais, ó, se entregou aqui. Lados de medidas iguais, poxa, é quadrado. E todos os ângulos retos internos aqui, tá? Tava bem fácil. E, para terminar, né, o último que sobrou aqui é o losango, que é um quadrilátero com todos os lados iguais, tá? Então, ó, toma cuidado aqui que às vezes acaba confundindo alguma coisinha. Então, ficou assim, retângulo, quadrado e losango, ok? Pessoal, agora no bloco de jogos, lá na página 8, né, vocês tinham que fazer referente à página 55 que estava pedindo. Opa, já saiu aqui. E tinha algumas perguntinhas para vocês responderem, tá? Então, a resposta da primeira pergunta é que os procedimentos são comparáveis, pois os setores do círculo constituíram um retângulo. A segunda, as áreas não são iguais, pois os setores não se ajustam perfeitamente no retângulo. E o terceiro é o que pedia para vocês estarem calculando a área da tampa, tá? Então, ficou lá, ó, que eu já tinha passado essa parte para vocês. 3,14 vezes 5 dá 15,7, 15,7 vezes 5 dá 78,5 centímetros. Então, essa é a área da tampa lá com 10 centímetros de diâmetro, tá certo? Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Se ficou alguma coisa aí que vocês não entenderam, tá? Pode mandar mensagem para eu estar explicando para vocês, tá certo? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Uma ótima semana para vocês.